esses poderes para que os juízes da Suprema Corte fossem condicionados como cargos de ministros. E o que se discorre sobre isso, que alguns têm. Alguns são juízes e outros não. Voltamos aí pela página do Face. Você que está agora voltando conosco através da página do Face, houve uma queda momentânea de energia. E eu já conversei aqui, falei aqui sobre a questão dos nossos representantes do Legislativo, dos municipais e dos poderes executivos de cada município, ir atrás, reivindicar, buscar informações do porquê essas quedas. Deu uma nuvenzinha no céu, mudou um pouquinho o vento, já cai os facão. Já falta energia. E estava aqui conversando, conjecturando com quem estava nos escutando através do rádio, agora vocês do Face. Somente isso que eu estava comunicando aqui, provavelmente falando por muitas pessoas que já colocaram isso também junto aos seus representantes para que fossem atrás, reunindo-se com esses representantes dessas empresas, a Equatorial, o CE Equatorial, que tem uma concessão que lhe foi ganha através de uma licitação que o governo do estado deliberou para que ofertasse um serviço melhor do que o estado estava ofertando. E o que nós temos visto não é bem assim. Então, para que seja melhor, de qualidade, atendida às energias, que chegue desde o menor consumidor ao maior consumidor. Ou seja, nós temos pessoas que têm câmaras frias e não pode ficar muito tempo sem energia, porque senão perde a mercadoria. Quem é que vai pagar esse custo? Ou aquela pessoa também que é mais humilde, que tem dentro da sua geladeira, dentro do seu congelador, um pedacinho de carne, e se faltar muito tempo a energia, vai acabar perdendo ela ou vai ter que fritar antes do tempo, ou comer ela antes do tempo, seja lá o que for. Ou alguma coisa a mais, né, que precisa da refrigeração. E a luz de quem está trabalhando de noite. E a luz para chegar em casa, quem está trabalhando de tarde vai chegar tarde de noite em casa, que quer tomar um banho quente, não vai poder tomar um banho quente, tem que esquentar água no fogão a gás. Então, essas reivindicações que nós estamos abordando aqui. Então é isso, né? E no mais, que nós temos conversado aqui sobre a questão dos poderes constituídos, da isonomia dos mesmos, né? E das suas representações, que no conjunto das ideias elaboradas, das mudanças e das alterações de poderes, das buscas do povo em relação àquilo que é da sua necessidade, saúde, educação, geração de emprego, menos carga tributária, mais oferta de trabalho. Oferta de trabalho é renda, renda é recurso entrando, é menos pessoas empobrecidas, é menos pessoas na fila da assistência social, é mais pessoas autônomas, independentes do governo. O governo fica tão em cima, a pessoa não fica toda hora passando o chapéu pedindo para o governo, mendigando atrás do governo, dando possibilidade das pessoas crescerem, evoluírem e ficarem autônomas, independentes do governo, e que o governo preste o serviço para essas pessoas que são ofertadas através da carga tributária, que já é excessiva para o contribuinte. E o que nós temos visto muitas vezes é uma sobrecarga tributária em cima do povo. A arrecadação está aumentando pela carga tributária. Não é somente no governo federal, no governo estadual também. Ele aumenta a carga tributária em cima do contribuinte para aumentar o seu tesouro. E daí não gera emprego. Tem que gerar emprego para aumentar a carga tributária, ou seja, para aumentar a renda, não a carga tributária em cima de quem está trabalhando, porque já tem uma carga excessiva. Muitos empreendedores deixam de empregar mais pessoas pelo excesso de cargas que já devolvem para o Estado e para a Federação, né, para a União, os tributos. Não consegue empregar mais uma pessoa, porque só de carga tributária, ele já paga como se fosse uma mão de obra, que poderia empregar mais uma pessoa. Então fica difícil, mais uma pessoa na fila de assistência social, mais dinheiro entrando para o tesouro do Estado ou da União e menos recursos trazendo para a região. E nós vemos um desequilíbrio muito grande, mas o desequilíbrio muito grande está na torre, né, dessa pirâmide. Não é do médio, não é do médio para baixo, é da torre. Muitos ganhando muito, ou seja, um pouco ganhando muito, e outros dentro do intermediário sustentando
o de cima e o de baixo. A média sustentando a carga de cima e o contribuinte de baixo, é a classe média. Então é o empreendedorismo, né, que está dando sustentabilidade e equilíbrio às contas tanto do Estado como da União. É o empreendedorismo que mantém a estabilidade econômica do país. Nós temos algumas linhas econômicas, né, do campo da economia e que se fala que vem de Adam Smith, no século XVIII, que corresponde também da mesma época de John Maynard Keynes, que ele era dentro do capitalismo, mas também era progressista. E o Friedrich Hayek era mais da linha conservadora, capital liberal. E essas diferenças do patamar econômico, estava um pouco alinhado até com Marx, que era o Keynes. Pouca coisa por causa do progressismo, né? Os outros dois eram contrários, da economia capitalista contra a economia social comunista. E esse patamar desses fatores econômicos dentro de cada nação, da opção que cada um escolhe, é a diferença que o Estado, né, o Estado como federação, coloca sobre o povo uma maneira de governar. Por isso, quando eu falo aqui menos Estado em cima das pessoas, é relacionado a Hayek, que vem de Adam Smith, que é um aluno de Adam Smith que tem o mesmo pensamento em relação ao capital. Menos Estado sobre as pessoas é que as pessoas tenham a liberdade econômica de crescer, buscar conhecimento e evoluírem. E abrirem mais oportunidade de trabalho para os outros ficarem agregados dentro dessa demanda de trabalho e serviço, independente do Estado. O que o Estado depende deles, ou o que depende do Estado para eles, é somente relacionado à saúde, segurança e educação. Essas demandas, o Estado que oferta para as pessoas e que não coloca peso sobre as pessoas, que as pessoas ficam dependendo toda hora do Estado para abrir uma empresa, para aumentar o seu mercado, para relacionar com outros mercados, para fazer o intercâmbio financeiro e proporcionalmente dentro disso aí aumentar a renda. E quando se fala desses fatores econômicos, nós temos a questão da segurança. Porque a estabilidade financeira de um povo, o mercado de trabalho e a educação junto, paralelamente, nós temos pessoas civilizadas dentro de um conceito, de um conjunto, e o Estado ofertando em todos os lugares saúde, educação, saneamento básico, segurança pública, cuidando dos setores primários, onde é que tem, qual é o fator nosso aqui, a economia, eu já falei que é a agricultura, né, agropastoril, gado de corte, pequenos criadores de gado de corte, uso de gado leiteiro, e a roça de morro, que é a banana, praticamente a banana, e o hortigranjeiro, as hortaliças que é plantado mais na várzea. Então, esse fator é a economia da nossa região. Então, esse mercado oferta trabalho, oferta renda e automaticamente diminui o ócio, menos pessoas na assistência social e menos pessoas no ócio, na vagabundagem, ou querendo fazer a ilicitude, né, para querer roubar ou pequenos delitos. Aí entra o fator da insegurança. Então, por isso que o fator econômico ele tem um fundamento muito específico dentro do relacionamento e dentro do comportamento da sociedade. Porque quando nós damos possibilidade do empreendedor aumentar o seu trabalho, a sua produção, proporcionando a sua renda também, porque seria em vão ele ter um investimento dentro da sua microempresa ou da sua média empresa, ou buscar mais conhecimento, se ele está investindo em educação para o seu filho, para que ele volte para trabalhar, ou seja, qual for o mercado, se não fosse para buscar melhorar a qualidade de vida para ele, para sua casa, e também abrir possibilidade para outras pessoas estarem trabalhando dentro da sua microempresa ou da sua empresa, dentro do seu mercado, para dar possibilidade de mais pessoas estarem empregadas, menos condicionadas ao fator do Estado, pela carga tributária excessiva que o Estado coloca sobre o empreendedor, automaticamente coloca sobre o contribuinte, que automaticamente vai diminuir o seu poder de compra
dentro do seu salário que não vai conseguir pagar suas contas nem comprar o seu alimento no mercado. E vai ficar sempre dependente de bolsa disso, bolsa daquilo, para ter a sua sustentação. E as pessoas, quando não têm esse conhecimento, ficam à mercê do governo. E achando que o governo é o bom, que é o pai, que é a mãe. E outra coisa é a questão da educação dos seus filhos. O pai e a mãe têm a sua paternidade e responsabilidade de criar seus filhos, dentro da educação que aprendeu com seus pais, que aprendeu com seus avós, e trazendo ela do conceito de respeito dentro da sociedade. E isso com a disciplina ordenada, respeitosa, dentro do direito da criança e do adolescente, sem maltratar, sem desrespeitar e protegendo-a do mal e da maldade que a sociedade está aí, com as garras afiadas, querendo pegar o jovem adolescente para a drogadição. Então, há um combate contra isto. E a sociedade que nós queremos para a nossa geração, que já está, o Vilmar, nosso ciclo está encerrando. A geração que está vindo aí são outras crianças, são outros adolescentes. Que perspectiva que vai ter para esses jovens, para esse adolescente, se nós deixarmos que a drogadição seja descriminalizada? Então, por isso que os governos e as autoridades competentes, que são aqueles que representam dentro da Câmara, do município, do Legislativo Estadual e da Câmara Federal, que são os representantes do povo, que devem legislar sobre esses assuntos, dizendo que nós não aceitamos isto. Então, se vai perguntar para outros aí sobre esse aspecto, quem é que gostaria de ter isso como uma liberação? Se a sociedade já tem o seu mal próprio, por que nós vamos favorecer mais dificuldades ainda para o comportamento da sociedade? Então, essa é a pergunta. E com relação também à liberação das drogas, que é dentro da descriminalização das drogas que está sendo discutido, que fosse dentro do parlamento, da mesma forma a contradição, o contrário contra a liberação do aborto, porque já existe algo que ampara sobre a questão do aborto, sobre o estupro de vulnerável, sobre a gravidez de risco para a gestante e sobre o anencéfalo, aquela criança que está sem cérebro, ou a sua formação, né, está confirmada dentro dos exames feitos. Então existe já uma defesa dentro da própria organismo constitucional, já por lei, para amparar aquilo que é de direito. E a gente se pergunta, quem é que é favorável ao aborto? São as pessoas que estão vivas, que nasceram. E é contra aquela criança que está se gerando, que não tem a condição de se dizer assim, eu quero viver, eu quero nascer. Então, é muito polêmico o assunto, mas a gente tem que trazer essas informações para que as pessoas abram um pouco o seu entendimento, porque nós sempre falamos aqui de buscar o conhecimento, favorece a você, a sua casa, ao seu futuro. Porque quem busca um pouco de conhecimento, um pouco da literatura, buscar aquilo que é bom, saudável, de direito, né, constitucionalmente legal, a tua liberdade que tu tens, ela vai até a liberdade do outro, sem interromper a do outro, respeitando o alheio, não querendo para o outro aquilo que você não quer para si, coisas ruins que você não quer para si, não queira para os outros, o que você quer de bom para você, queira para os outros também. Agora, isso é utopia, né? Parece, né? Isso aí é demagogia, né? Você parece que é balela. Então, o desprendimento dos maus hábitos, dos costumes inseridos na sociedade, que dizer, não, isso é coisa do passado, isso é do outro tempo. Não, a vida como um todo, ela deve ser respeitada. A vida dentro da sua concepção, ela deve ser respeitada. E nós devemos pensar um pouquinho e refletir sobre esse assunto. Outro dia um senador falou, estou repetindo a palavra dele, se tem um parlamento para discutir leis e está passando pelo parlamento, já foi discutido, foi dito que não aceitamos.
foi deliberado na votação da maioria, nós não aceitamos isto. E daí uma outra corte vai e define aquilo que já foi definido, daí define o contrário, daí ele disse ao senador, então não precisa mais do parlamento, a Corte Suprema já está decidindo tudo, não precisa mais do parlamento para decidir sobre esse aspecto, porque está sendo ignorado o parlamento, a representatividade do povo. Então são discussões que se fala dentro do campo democrático e muitas vezes alguns parlamentares ficam à mercê, talvez até dos seus medos, dos seus receios, outra vez dos negócios que acontecem dentro da amplitude governamental, dos cargos oferecidos, das emendas parlamentares ofertadas e do comodismo. Enquanto não mexer comigo, eu fico tranquilo. Enquanto está piorando para o povo, não me interessa o que acontecerá depois com o povo. O importante é que eu permaneço na minha função específica. E quando eu falava sobre esse assunto, para você ver só que um assunto ele é ramificado, interligado no outro, sobre a questão do fundo partidário, daquele recurso que é disponibilizado, que foi aprovado por lei, para que um X valor fosse colocado para as demandas de eleições a nível de município, de estado e de federação, para que nas chamadas campanhas políticas fossem deliberados recursos, em torno de 6 bilhões de reais para o governo federal, na totalidade das eleições a nível de federação, né? 6 bilhões de reais. É um número hipotético, pode ser mais ou pode ser menos, mas é mais ou menos isso aí. Porque antes tinha a possibilidade dos empresários haver o financiamento, daí aí chamava-se que tinha muita corrupção. Não deixou de ter. Alguns conseguem ainda fazer, porque tem a sua má índole de fazer ainda a corrupção dentro desse preâmbulo. O que nós notamos é que segue-se sempre muitos, a continuidade de alguns, e se nós estamos num sistema democrático presidencialista. E aí você vê que algumas pessoas têm vocações para estar dentro do conjunto, outras não, estão por os interesses próprios mesmo, que passa de um para o outro, dentro da própria família, dentro da sua própria prole. Uns são vocacionados, mas outros são hereditários, né? O conjunto da vontade de estar no poder. Mas tem que mostrar realmente o porquê veio, o porquê quer, porque está ali, fazendo esse trabalho, para ajudar o povo dentro das suas necessidades, dentro dos seus anseios, para ter o equilíbrio. E esse equilíbrio que nós falamos é para ter a integridade dentro do seu município com relação à segurança. Se fala de insegurança porque se não tem pessoas trabalhando, vai ficar no ócio e propriamente há uma possibilidade dele ter a queda para fazer o mal e praticar o crime, e obviamente dentro do amparo que lhe dá ainda a defesa, mas nós queremos que a pessoa que foi lesada que seja mais defendida, amparada, do que propriamente o bandido que cometeu o crime. Consequentemente, nós temos uma defesa de um, uma defesa de outro, e muitas vezes a vítima torna-se vítima mais uma vez do agressor. Esse é o desequilíbrio social que nós temos, que é o desequilíbrio jurídico, da questão do direito da vítima, que deveria ser mais amparada e reconstituída todos os valores, todas as percas, e às vezes não reconstitui porque muitas vezes a pessoa perde a sua própria vida, decorrente de um bandido, do humilhante, que ou seja por uma bolsa, seja por um celular, seja por uma correntinha, seja por qual valor que fosse, que não é seu, e que quis tomar posse através da força e da violência extrema, usando qual for o artifício para tirar do outro aquilo que não lhe pertence. E muitas vezes a vítima é vitimada, é ceifada a sua vida. E às vezes não acontece nada com aquele agressor. Fica pouco tempo preso, daqui a pouco já está solto, cometendo os mesmos delitos novamente. E é um desequilíbrio que nós temos no campo da sociedade, a insegurança. E as pessoas têm o medo, muitas vezes, de sair, de abrir uma empresa, de trabalhar, porque ficam inseguras. Será que eu vou ter
estabilidade econômica? Será que a minha empresa vai sofrer o dano? Será que alguma coisa vai me acontecer? Existem esses medos. Então nós temos que o Estado fortalecer, né, para dar sempre a garantia de defesa, de responsabilidades, de segurança a todas as pessoas. E nós conversamos aqui sobre as parcerias público-privadas, sobre o monitoramento eletrônico. Quando aconteceu algumas fatalidades aí nas escolas, automaticamente eles foram atrás e colocaram seguranças para estarem dentro das escolas, para dar mais segurança aos alunos, aos professores, a todo o corpo técnico, funcional, desde a merendeira, da higienização, os auxiliares de sala, os monitores, os motoristas. Porque existe um desequilíbrio dentro da sociedade de pessoas adoentadas, né, psicopatas, e muitas vezes está no meio da sociedade, convivendo perto de nós. Então nós temos que ter muito cuidado com isto, né? Aonde você está. E um tem que ajudar o outro. Com essas responsabilidades, com esses compromissos que nós temos aí da nossa sociedade ser pacífica. Vamos ver quem está aqui. Meu bichinho mandou um coraçãozinho aqui. Um outro para você. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos ver quem mais está aqui. O Beto também está assistindo. Vamos ver quem mais aqui. A dona Simone Guimarães. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Simone. A paz também esteja contigo. Quem mais aqui? O que é? Não sei por que tranca o meu aparelho, Vumar. Aí não consigo ver quem mais está aqui. Tem mais gente ali, mas trancou aqui, não consigo ver. Tu consegue ver mais alguém aí, além da dona Roberto, Simone, é minha esposa? É porque aquela queda que deu, deu falha na... Tá aparecendo meu caminhãozinho ali, ó, o caminhãozinho do Sargento Clayton e a boina aí. As duas representações aqui, falta da Polícia Civil. A Polícia Civil falta me... Foi atrás deles, eles dão alguma coisa para nós colocarmos aqui. Vamos aqui. Então tá bueno. Deixa eu só informar aqui sobre o CRPO Litoral. Desculpa eu estar um pouco de lado aqui para eu poder pegar a leitura aqui. Vamos pegar aqui. As informações, deixa eu pegar o óculos aqui para ler aqui o CRPO Litoral, nossa brigada militar aqui com sede em Osório. Deixa eu ler aqui uma informação. No dia de ontem, a Força Tática do 8º BPM prendeu uma mulher por tráfico de drogas em Osório, mais precisamente no bairro Caravaggio, 300 gramas de maconha e 9 gramas de crack. O companheiro delas, não sei se era, aqui não disse se era marido, se era namorado, estava junto um outro homem, era um casal, ele fugou, mas aí prenderam ela. Também a Brigada Militar, homens são presos com armas e drogas durante a Operação Choque de Ordem em Cidreira. O objetivo é intensificar o policiamento em áreas estratégicas estabelecidas pela inteligência do 8º BPM. Foi realizada a Operação Choque de Ordem em Cidreira nesta quarta-feira passada, dia 20 de setembro. Durante a operação, 4 homens foram presos e uma arma e drogas foram apreendidas. A primeira prisão ocorreu no bairro Centro do município de Cidreira, quando a equipe da Força Tática do 8º BPM, acionada por agentes de inteligência do batalhão, informaram sobre o homem que estava armado em via pública. O homem tentou disparar a arma na presença dos policiais.
Além da pistola calibre 9mm com 16 munições, foram localizadas uma sacola contendo porções de maconha, totalizando 400 gramas. Balança de precisão. O homem de 31 anos já tem passagens pela polícia pelo mesmo crime, ou seja, pelo tráfico de drogas. A outra prisão ocorreu também no Parque dos Pinos. Ligações anônimas para o 190 foram repassadas às guarnições informadas sobre traficância em via pública praticada por homens. As guarnições de policiamento ostensivo, uma equipe da Força Tática do 8º BPM, se dirigiram até o local. Educanil Regional, junto, né? Realizaram buscas. Com a dupla foram localizadas 23 pinos de crack, 3 pinos de cocaína e um valor em moeda corrente R$ 175 reais. Durante a operação, um homem que estava foragido do sistema prisional foi recapturado, de 41 anos. E também outro com antecedentes por homicídio, roubo de veículo, roubo ao motorista, posse posse irregular de currículo bem extensivo aí do humilhante. Isso foi também no dia 20. Isso no dia de ontem também. Em Tramandaí também um homem foi preso por estar com arma e munição. De posse ilegal de arma de fogo, na madrugada do dia 20, em Tramandaí, no bairro São Francisco II. A guarnição da Brigada Militar estava em patrulhamento quando os policiais avistaram um veículo suspeito. Ao perceber a presença dos policiais, ele tentou fugir. Sendo rapidamente abordado, identificado o motorista do carro, com 44 anos de idade, invasão policial por crime ambiental, condição perigosa, lesão corporal e um veículo motorizado e ferimento. Durante as buscas do veículo, policiais apreenderam uma pistola 9mm e 17 cartuchos do mesmo calibre. Então tá aí as informações do CRPO Litoral, que estão aí fazendo as suas ações de repreensão ao crime organizado, tráfico de drogas, e mantendo a ordem e o equilíbrio dentro das comunidades, dando a segurança para as pessoas. Ver se eu acho mais alguma coisa aqui, através da rádio. Não, aqui não tem mais. Agora eu vou falar sobre o meu livro mais uma vez aqui, né? Porque você não adquiriu ainda o seu livro, o Vilmar já adquiriu o dele. O Valdeci, o Kiko e o Pedro aqui da rádio já adquiriram o livro que eu escrevi. Virei escritor, eu arrumei tempo para isso também. Aí, aqui está o... Deixa eu mostrar a capa para vocês aí. Arrebentando a bolha no mundo de incertezas. Vou botar aqui perto, consegue ver, Vilmar? Tá fechado aí? Tá aí ó, a capa dele, aqui o verso dele, tem a minha fotinho ali. Essa foto foi batida lá na Boa União, no primeiro vídeo que eu fiz do canal do Cláudio Bombeiro, do YouTube, né, Cláudio Bombeiro. A primeira foto ela ficou de destaque aí pro meu canal e também ficou aí para o livro que eu estou aí oferecendo para vocês, Arrebentando a Bolha no Mundo de Incertezas. Eu levo até você. Você desejando aí, entre em contato. Você tem meu contato através do Face, do Instagram, ou através do telefone celular 51 996 7215 99. 21,90 centavos. Você está adquirindo um livro aí com uma boa leitura. E é para arrebentar a bolha mesmo. Que você que está com alguns medos, alguns anseios, algumas preocupações, algumas dúvidas, é mais voltado para a linha espiritualizada, né? Campo espiritual, para ajudar você no seu dia a dia. Ela tem um sumário de textos que aborda assuntos. Deixa eu ver quantos assuntos que eu abordei aqui de forma resumida, né? 3, 6, 9. São mais de 30. São mais de 30 assuntos abordados para ajudar você no seu dia a dia. Nós todos temos problemas, mas temos possibilidade de sair dos problemas.
Você olha para o lado e sempre tem alguém com um problema maior do que o seu. O interessante é você seguir em frente, né? Para melhorar a sua vida, a sua casa e ter uma estabilidade de bom relacionamento. Ter uma paz consigo mesmo. Pensar positivo. Ser uma melhor pessoa. Evoluir com as dificuldades. Deixar as coisas ruins para o passado. Colocar no mar do esquecimento algo que te perturbou, que te machucou. E pensar que você é, e realmente é. Não somente pensar, mas viver que você é uma pessoa especial, escolhida, abençoada e vai abençoar outras pessoas também. E ter sempre muita fé e muita esperança que os momentos ruins passam também. As coisas boas são fruto do resultado de um conjunto de comportamento das nossas escolhas. Assim também com as coisas ruins muitas vezes também acontece, não somente pelas nossas escolhas, mas pelas escolhas de outras pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, no convívio de casa, da família, da sociedade, do trabalho. Então você tem que se pacificar e entender que não existe ninguém perfeito. Nós estamos em perfeita evolução daquilo que nós estamos caminhando neste momento, nesse plano existencial. E ver que as outras pessoas também têm as suas dificuldades, as suas dores. Não se vitimizar. E não achar que você é perfeito. Achar que você nunca erra. Que todos erram e que você não erra. E também pensando que você não pode errar. E que você já errou e não aceitou que tenha errado. Todos nós erramos. Mas aprenda com os erros. Reconheça a sua fragilidade e as suas angústias. Cresça em cima disso aí. E torne-se uma pessoa melhor. A partir do ponto onde você está. Então, basicamente é um resumo de várias mensagens que a gente tem aí. Espero que vocês adquiram o livro, né? E Segurança Pública e os seus valores está encerrando mais uma vez aqui a programação. Deus queira nós estar aqui na próxima quinta-feira. Hoje é dia 21, com 7h28. A minha filha está para conceber aí a nossa netinha, a Lavínia. Está nos dias entre ontem, já passou ontem, já estamos no hoje. E a perspectiva é até segunda-feira de vir aí mais uma bênção para a nossa casa, para a nossa família. E que tudo transcorra bem, com muita saúde, muita paz e muito amor. Um abraço para vocês, até uma próxima oportunidade. Segurança Pública e seus valores, encerrando por aqui. Um abraço.